Moreninha, clássico da literatura brasileira, principal obra de Joaquim Manuel de Macedo. Será que essa história tem alguma coisa para nos ensinar? É uma história um pouco bobinha, por certo sentido. O protagonista da história, Augusto, um estudante de medicina, que tem uma filosofia gadística neoplatônica de tratar as mulheres. Um homem que se diz não sentir atração física por nenhuma mulher específica, mas por aquele modelo de mulher ideal que permite a ele amar todas as mulheres ao mesmo tempo. Mas na verdade, ele esconde um segredo. E que talvez, segundo ele mesmo, o manteve fiel à sua mulher, que é a sua verdadeira amada. Aquela que ele havia prometido que um dia iria se casar com ela. Parece, né, um pouco coisa de novela mexicana? Parece. E alguns elementos ali são até bastante engraçados daquela história, talvez não fossem feitos para ser engraçados, mas eu acho bastante engraçado. Agora uma coisa que eu acho interessante, gente, todo mundo já passou por esse tipo de situação. Né? Todo mundo já foi jovem, me lembro como se fosse ontem das épocas que eu era jovem. E assim, essa história nos mostra como que nós podemos sim ser condicionados. Talvez essa seja uma das maiores lições que eu consigo extrair, né? O quanto que a nossa vontade e a nossa percepção, ela pode ser influenciada por outras pessoas, ela pode ser influenciada pela cultura. E assim, o Augusto está aqui em um local que é um local familiar para ele, que ele está rodeado de pessoas da ciência, de médicos, de estudantes de medicina. E em um determinado ponto, ele junto com seus amigos, ele tem que se deslocar para uma ilha. Então ele vai para um local ali que já não está mais sob o controle dele, um local que tem uma outra cultura, tanto que nos é mostrado que ali é um local envolto por várias superstições, por várias lendas e fantasias, e com algumas moças que tornam a história interessante, né? Dentre delas a nossa queridíssima Moreninha. Mas é interessante como é que a Moreninha ela é descrita como uma personagem travessa. Ela é uma menininha que, apesar de ser uma moça que ela tenha ali um certo comportamento, um comportamento que se assemelha muito ao comportamento de uma mãe, né? A história mostra ali que ela tem virtudes maternas. Isso é alguma coisa que eu acho bastante interessante. Quando ela está cuidando daquela senhora, eu não me lembro, não me recordo o que aquela senhora representava para ela. Foi uma mulher que tinha desmaiado de bêbada. Então Augusto e os amigos dele fizeram ali uma brincadeira que ninguém ali iria acreditar, com o contexto de que aquela mulher, que era uma mulher tão prendada, uma mulher que nunca havia se envolvido com esse tipo de coisa, ela havia caído de bêbada, ninguém iria acreditar nisso. Então fizeram ali uma brincadeira, dizendo que ela estava com uma doença tal, que precisava de tais e tais cuidados. Então aquela moça ali, que é descrita como uma moça muito travessa, que ela tá sempre aprontando, né, até chegar ao ponto de jogar comida nas pessoas. Ela tá ali se dedicando com afinco a cuidar dessa mulher. Só que no começo, o Augusto, ele enxerga essa moça de uma forma. E a visão dele vai se modificando ao decorrer da história, conforme ele vai vendo a verdade de quem ela realmente é por trás daquela fachada de criança travessa. Lembrando que ela é uma moça muito jovem e
Isso aqui traz um outro dado histórico que eu acho que é muito interessante, que talvez devamos voltar a pensar nos dias atuais, que são dias em que a maturidade das pessoas está sendo cada vez mais adiada, onde vemos adolescentes de 50 anos, aqueles moços ali, que são pessoas ali que, assim, no final da história, Augusto e a Moreninha, eles acabam noivando, mas eles tinham ali por volta dos seus 15 anos. Há um dado que aparece também naquele filme, um filme magnífico, fabuloso. Depois eu vou até assistir ele de novo para conseguir trazer um vídeo aqui com análise para vocês. O filme Sussurros do Coração do Estúdio Ghibli, anime sensacional, todo mundo deveria assistir. Que são pessoas muito jovens, mas que são pessoas que são responsáveis, pessoas que trabalham, pessoas que cuidam das suas vidas, apesar de que ainda moram com seus pais, mas agem como adultos, e que acabaram noivando, né, se prometendo em casamento e tal. São coisas que são interessantes. E nós aqui que somos cristãos, gente, se você for ver ali no Antigo Testamento, que não tinha de reis que assumiram um trono muito jovens, muito jovens, sim, cara, assim, nossa. Se você for para a idade, se você tá puxando com uns tempos mais antigos, sei lá, Idade Média, um cidadão assim da minha idade, ele já teria, sei lá, lutado 2 guerras, sobrevivido a 5 pestes, casou, teve 3 filhos, construiu uma casa com as próprias mãos, uns negócios assim. E hoje em dia as pessoas estão adiando suas conquistas cada vez mais. Eu acho algo sintomático. Eu acho isso algo sintomático do período controverso em que nós vivemos. E o Augusto, ele vai observando toda essa aquela moça, e a avó dela conversa com ele, os amigos dele conversam com ele, eles fazem ali uma aposta, né, um joguinho para saber se o Augusto não ia acabar cedendo a alguma daquelas moças. Todas aquelas histórias, aquelas lendas daquela ilha vão sendo contadas a ele. Então ele lembra do que aconteceu na infância dele, e ele descobre no final, quando ele já tem modificado já totalmente a sua visão sobre aquela moça, que aquela mesma moça que ele tinha conhecido anos e anos atrás, que agora já estava muito diferente, já estava muito crescida, que ele havia prometido que ia se casar com ela, na verdade era aquela mesma moreninha. E assim, isso é uma coisa que é tratado bastante nessa história. Ela é tratada também muito em alguns romances de Machado de Assis. Para quem gosta de literatura brasileira, esses romances com uma pegada fortemente brasileira, você vai sentir uma diferença muito grande de Joaquim de Macedo para Machado de Assis. Machado de Assis é muito melhor, tá? Muito melhor. Mas não deixa de ser bom. Não deixa de ser bom. E é interessante que ele traz essa lição pra gente, que a forma como nós avaliamos uma determinada coisa, ela é bastante fluida, e ela pode ser modificada tanto por fatores culturais, como ela também pode ser modificada pela nossa própria experiência empírica e pela elevação do nosso olhar. Porque o Augusto, ele foi cedendo a essa coisa tosca que ele tinha adotado, né? Essa máscara dele que ele protegia com todo rigor, porque ele não queria declarar para ninguém, quando eu era um molecote, eu tinha me prometido que eu ia me casar com uma certa moça que eu conheci por acaso. E a realidade é que eu gostava muito dela, e até hoje eu ainda gosto. Então, tipo assim, eu quero me manter fiel a ela. Eu tenho a esperança de que algum dia eu encontre. Não, ele inventou uma desculpa muito mais estapafúrdia. E ele tentava proteger muito essa imagem dele, como sendo uma pessoa volúvel. E assim, ele foi cedendo por causa desses 2 fatores. Tinha ali toda a questão do contexto em que ele estava inserido, e o fato de que ele próprio foi ampliando o seu olhar sobre aquelas pessoas.
Até um ponto em que ele chegou lá, né? Nossa, essa menina é uma menina feia, pela caridade, que moça feia. Eu fico contando, não, não é tão feia, não. Chega até a ser bonita, né? E no final ele já se apaixonou por ela. Essas coisas acontecem com a gente, não só nesse sentido, não só nesse sentido, mas em outros também, em outras situações da vida da gente. Eu me lembro que até relativamente pouco tempo atrás, eu era uma pessoa, relativamente pouco tempo, tá, gente? Não faz também tão pouco tempo assim. Mas eu era uma pessoa que eu desprezava, assim. Eu não tinha um interesse tão grande assim por estudos. Eu tinha aquela superstição, sabe, que, ah, não, eu sou crente, cara. Crente tem que ler só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia. Não pode ler outros livros não são coisa de Deus. Umas coisas assim. Eu tinha esse tipo de superstição na minha cabeça, que pra mim foi uma coisa limitante por muito tempo. Não tem nada a ver com só a escritura do Martin Lutero, tá? Não tem nada a ver. Quem diz isso daí é porque não entendeu nem um pouco, não entendeu nada do que o Martin Lutero queria dizer com só a escritura. E é o seguinte, eu fui conhecendo pessoas, olha aí a questão da cultura. Eu fui conhecendo pessoas, então, pessoas que eu passei a admirar, e assim, nossa, ainda que eu não goste de determinada coisa, se eu quiser se eu quiser me assemelhar a essas pessoas assim que eu admiro tanto, eu vou ter que me expor, eu vou ter que fazer aquilo que essas pessoas fazem. Ainda que eu não goste, talvez posteriormente eu acabe gostando. Foi isso que aconteceu. Hoje eu sinto um prazer muito grande em estar estudando. Continuo estudando a Bíblia. Aliás, eu estudo muito mais a Bíblia do que eu estudava antes. Porque eu era vagabundo nos estudos assim, sabe? Eu ficava com essa desculpa de. Ah, vou ficar me prendendo aqui só na Bíblia, mas eu fazia isso era para não estudar nada mesmo. E hoje a gente tem aqui um canal no YouTube que é dedicado a analisar a cultura sob o viés cristão. Então, foi uma coisa que para mim se assemelha bastante. É como se a cultura, como se o estudo fosse a minha moreninha. Compreende? E com certeza isso é uma coisa que já deve ter acontecido bastante, talvez não uma, talvez várias vezes na vida de vocês. O vídeo vai ficando por aqui, até a próxima, tchau e amém.